Odilon Júnior, com apenas 39 anos, lutava contra um câncer cerebral há 5. Algum tempo antes, ele havia solicitado à direção da Super Rádio Tupi seu afastamento temporário dos microfones para tratar justamente da saúde. Odilon Júnior, natural do Rio de Janeiro, começou sua trajetória pela 107 FM e trabalhou na Grande Rio. Atuou também pela Rádio Tropical e, por fim, na Rádio Tupi. Foi repórter, logo no princípio efetivado como narrador esportivo. Pela Super Tupi, o locutor Vibração, como era conhecido também, coordenava o departamento de esportes. E o seu principal bordão era o Balança a Rede de Montão. Nosso primeiro contato com Odilon aconteceu em meados de 2020. Na ocasião, descreveu quais haviam sido as estratégias adotadas pela Tupi durante o período pandêmico, repercutidas no artigo O Impacto da Pandemia de Covid-19 nas rotinas dos departamentos de esportes das rádios Guaíba, Itatiaia e Super Tupi Bandeirantes. Entre os meses de novembro e dezembro de 2021, mais uma vez, Odilon, gentilmente, colaborou na produção desta vez da tese intitulada A Narração de Futebol no Contexto de Rádio Expandido, sempre com uma postura construtiva, esclarecedora dos fatos, com muita gentileza e interesse em ajudar na pesquisa. Recuperamos as nossas conversas na íntegra, todas realizadas via WhatsApp, em reconstrução no formato de entrevista. Eu sou o jornalista e pesquisador Ciro Goetz e dedico este material aos familiares, colegas e fãs desse grande profissional e ser humano, Odilon Júnior. Coordenador de esportes e narrador da Super Rádio Tupi, grande Odilon Júnior, tudo bem? É uma satisfação conversar contigo. Meu amigo gremista, e aí, como é que estamos? Tá tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer imensamente a sua gentileza por conversar comigo. Fora de série. Vamos à primeira pergunta. Quais foram as principais mudanças, a postura da Tupi quanto à pandemia? E a gente teve também a volta aos estádios. Tínhamos transmissões por off-tube, agora em loco. Algumas rádios ainda enviam narradores para outros estados. Isso ainda é viável ou o tubo se torna uma alternativa mais econômica para vocês? Olha, a questão da gente ter transmissão off-tube já é uma tendência que vem até antes da pandemia, né? Por conta, principalmente, da questão financeira, né? Essa que é uma realidade. A gente ainda tem, né, em algumas situações, enviado repórter e tudo mais, para poder ter uma cobertura mais efetiva, mais ampla e tudo mais. Só que, a partir do momento em que você tem um recuo, por exemplo, por conta da CBF, em relação a diversas restrições ao rádio, e aí acaba se tornando bem mais difícil, né, você tentar enviar profissionais para um estádio de futebol para que ele possa fazer a transmissão em loco. É verdade que, por exemplo, em ocasiões tidas como especiais, né, essas ocasiões elas proporcionam uma situação diferente. Você faz um investimento pontual e manda lá narrador, repórter, manda a sua equipe, né, para poder fazer a transmissão direto do estádio, como vai ser o caso da própria Libertadores da América, né? Agora, quanto ao jeito novo de se fazer rádio, muitas coisas foram implementadas, né? Do ponto de vista de transmissão com imagem, né? Na verdade, o narrador está ali na transmissão e a imagem dele está no YouTube, no canal da rádio, enfim, uma série de coisas que podem ser implementadas. A gente não transmite com imagem do jogo, porque, na verdade, a imagem do jogo, né, exige direito de pagamento, né, de transmissão. E é um custo muito elevado, muito alto. Então, por isso que essas novidades, entre aspas, elas ficam muito mais no entorno do que efetivamente no jogo, por conta exatamente dessa situação de ter que pagar direitos. Sobre as questões trabalhistas, houve demissões, manutenção das equipes e como a emissora se estruturou durante essa pandemia, neste período obscuro que parece estar passando um pouco, né? Quanto à questão trabalhista, né, na verdade, a pandemia ela trouxe aí
uma situação muito complicada para as emissoras, né? Principalmente com a redução do investimento publicitário, o que demandou demissões, é bem verdade. A rádio indenizou, a rádio fez acordos, a rádio fez uma série de situações para tentar manter os funcionários. Mas, na possibilidade de não conseguir fazer essa manutenção, né, algumas pessoas foram demitidas. Basicamente, né, pessoas que não são do meio-fim, que é a parte artística da emissora. Mas também foi atingido o meio-fim da rádio em alguns departamentos, né? Não em todos, mas o departamento de programação mesmo, o comunicador foi mandado embora. Enfim, são situações que são inevitáveis, né? Porque você avalia, a empresa avalia qual o custo e qual o benefício. Se o custo está muito mais alto do que o benefício, obviamente que essa questão toda vai ser levada em consideração pela diretoria para a tomada de decisões. Então, assim, o impacto trabalhista que teve foi esse, né? Muita gente foi demitida por conta da pandemia, é verdade, não vou mentir, mas, por outro lado, a rádio fez aí as suas avaliações do ponto de vista de desempenho e também nessa relação custo-benefício para a empresa. Sobre as novas tecnologias, temos muitas rádios transmitindo pelo YouTube com câmeras posicionadas, pegando a imagem dos narradores. Hoje as transmissões não acontecem apenas por áudio, mas também por imagens. Inevitavelmente, a tecnologia ela tem que ser aplicada, né? Principalmente por conta do avanço, né? Do que a gente está vendo hoje, né? Daquilo que antigamente não existia e hoje tem. A internet, o 5G, a nova tecnologia que está chegando, está proporcionando um rádio cada vez mais digital, um rádio mais fluido, ou seja, que ele sai da sua plataforma tradicional de AM e FM e entra também nas redes sociais, na internet, no canal no YouTube, enfim, uma série de coisas que precisam ser modificadas em função da velocidade do avanço da tecnologia, né? Então, assim, para a internet, a Rádio Tupi tem o seu aplicativo, tem o seu canal no YouTube, tem um canal no YouTube 24 horas com a programação da rádio, enfim. Além disso, tem o canal específico do esporte, que é o Tupi Esportes no YouTube, né, para as transmissões, onde a gente envia notificações para as pessoas que são inscritas, e aí já temos quase 1 milhão de pessoas inscritas no nosso canal do YouTube, no Tupi Esportes, e também a gente utiliza o Facebook como ferramenta para transmissão, para amplificar essa nossa transmissão. Existe o aplicativo da rádio, que eu já tinha falado há pouco, mas também é uma outra ferramenta que a gente utiliza para poder fazer. Existem outros aplicativos que não são da rádio, que é o Radiosnet, enfim, outros tantos que reproduzem o nosso som, e isso faz com que a rádio se torne praticamente infinita, né? Num total de coisas que vão se somando e amplificando ainda mais a audiência da Rádio Tupi. Ou seja, a gente que já tinha uma audiência grande no rádio tradicional, agora também passa a ter uma audiência gigantesca por conta do trabalho que sempre foi muito bem executado de forma tradicional, que passa a ser também bem executado agora na forma digital desse novo rádio. Sobre a renovação de narradores, qual é que é o futuro da narração esportiva? A ideia é a continuação dessa narração tradicional ou vem algo diferente, mais moderno, digamos assim? Eu não sei, sinceramente, o que você se refere a tradicional e o que é moderno. Na verdade, para quem está chegando na internet agora, conhecendo uma nova transmissão, um novo formato tradicional, pode ser uma novidade, né? Ele não conhecia e agora, entrando na internet, a linguagem é tradicional. O que você não pode é ter uma linguagem arcaica, velha, e apesar da idade, né, do próprio Zé Carlos, até do próprio Penido, do Apolinho, que são, né, os principais pilares aí das transmissões da Rádio Tupi, mas eu também me incluo nisso, porque também sou locutor esportivo, também narro na Rádio Tupi. E aí a gente tenta também ter essa aproximação junto do nosso público ouvinte, sejam os jovens, sejam as pessoas de meia idade, sejam as pessoas mais experientes, né, em relação à questão da idade. Então a gente tenta ter um meio termo no sentido de ter uma linguagem que a gente se comunique bem com todos. Não há como você modificar algo que está dando certo. Porque assim, é um grande engano você falar, vou entrar nas redes sociais e ficar, vou virar
um youtuber, vou virar um influenciador digital. Mas mesmo esse influenciador digital, que é o nosso caso do ponto de vista de transmissões esportivas feitas pelo rádio, que são replicadas na internet, a linguagem ela é absorvida, ela é bem entendida pelas pessoas que ouvem a nossa transmissão, pelas pessoas que gostam do nosso trabalho. Então há uma coisa que as pessoas assimilam do ponto de vista de entendimento, do ponto de vista de compreensão daquilo que a gente está fazendo no rádio, né, que é uma emissora tradicionalíssima, há mais de 86 anos. Esse ano a rádio completou no dia 25 de setembro de 2021, 86 anos de existência, ainda aí já encaminhando-se para 87, né? Então, assim, essa questão também tradicional precisa ser levada em consideração. Você desconstruir uma imagem que foi construída com esse tanto de tempo, de uma hora para outra, porque existiu uma nova tecnologia, é um tanto quanto complicado, porque você perde aquilo que você tem de essência e aí quer fazer uma coisa que você talvez não esteja totalmente antenado ou que você domine completamente essa linguagem do futuro, né? O futuro está chegando aos poucos, a gente vai também mudando aos poucos, interagindo da melhor forma possível. E sobre a sonoridade? A gente estava há pouco tempo com as transmissões com som mecânico nos estádios, já que os portões estavam fechados. O que significa esse tipo de som? Eu chamo de som de DJ, né, nos estádios de futebol. E agora também, aos poucos, aí a torcida voltando. Qual é que foi, na tua opinião, a importância do retorno aí dos torcedores às arquibancadas? Cara, a volta da torcida pra gente sempre é bom, né? Porque um estádio sem torcida é um estádio sem vida, né? Óbvio que a gente tem aí um ganho, né, com a presença do torcedor, embora esse som de torcida, né, todas as emissoras de rádio têm, na eventualidade de uma transmissão off-tube, que você não tenha o som ambiente do estádio, mas você tem um som da torcida, você tem um som que você pode sonorizar a sua transmissão, né? Fica assim mais audível, eu diria, fica bem legal, né, você ter essa sonoridade, principalmente quando você tem a presença do torcedor no estádio. E isso pra gente trouxe um ganho muito importante, porque você tem lá o seu estádio, você tem o estádio cheio, você tem lá a captação do torcedor que vai, né, vai vibrar, vai se emocionar, vai gritar no gol, vai xingar o torcedor, vai xingar o jogador, vai criticar o árbitro, vai xingar o técnico, enfim, são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, o que ocorre, né? A questão do áudio ambiente, para quem faz futebol, como eu faço, é muito legal, né? É muito bom você estar no estádio, é muito bom você poder sentir a vibração do torcedor. Mas nessa impossibilidade, durante o período de pandemia, a gente teve que também, né, se sentir ali inserido, imerso nesse contexto, através do som ambiente, som de torcida que a gente tinha e tem nos estúdios das emissoras de rádio. E Odilon, qual é que é a postura da Tupi sobre as rádios identificadas, ou a sua postura também? É um tipo de segmento que vem a competir com vocês? Por exemplo, Coluna do Fla, uma rádio dedicada ao Flamengo? Eu não posso falar pela Rádio Tupi, mas como profissional entendo que é sim um nicho de mercado. Só que não chega a nos atrapalhar, por quê? Na verdade, essas emissoras, né, esses canais, esses blogs que viraram rádios web, eles agem muito pela paixão, são passionais, a gente pode colocar dessa maneira, né? Eles não conseguem ter um equilíbrio para a transmissão e levam isso tudo muito, né, a ferro e fogo, né? Então falam coisas que nós não podemos falar enquanto emissoras de rádio, enquanto veículo tradicional. Agora, o torcedor mais fanático, aquele mais apaixonado, certamente tem uma identificação com esse tipo de transmissão. Agora, não nos afeta. Por quê? Porque independente de estarmos também no rádio, no tradicional rádio, e que cada vez mais se renova por conta da própria tecnologia, a gente também está na internet. E aí, o
torcedor, o ouvinte, ele que antes ouvia no radinho, está ouvindo no computador, no smartphone, no iPhone, enfim, nos aparelhos que ele tem, no celular, para poder acompanhar essa transmissão pela internet. E aí ele faz a avaliação dele, se ele quer ouvir alguma coisa extremamente passional ou se ele quer ouvir uma coisa equilibrada, uma coisa com razão, onde a gente procura trazer, né, os enfoques que são, não aquele enfoque, por exemplo, dessas rádios que normalmente são rádios ligadas a assessorias ou a dirigentes de clubes que fazem esse tipo de coisa, dando essas informações que muitas das vezes o dirigente joga no ar, vende lá um balão de ensaio, né, uma cortina de fumaça para tentar, às vezes, quando o time perde ou quando acontece qualquer coisa, para diminuir a pressão, quando na verdade a gente tem que trabalhar com seriedade e com a informação correta. Então, assim, eu não posso falar pela Rádio Tupi, mas enquanto profissional digo que é uma tendência que não, nesse primeiro momento, não nos atrapalha. Nós estamos vivendo aí num contexto de rádio expandido, onde temos um meio que está presente, além das ondas hertzianas, em celulares, tablets, etc., e também com várias câmeras, como a gente já ressaltou, que captam aí as reações dos narradores. Na tua opinião, esse tipo de transmissão ainda é radiofônica? E outra, o José Carlos Araújo, o garotinho, ainda pensa que pode ser criada uma nova narração, apesar de que seguimos com o formato descritivo e consagrado há muitas décadas. Eu vou te responder com outra pergunta também, né? Bom, a não ser que inventem, eu não sei de que maneira vão inventar, de repente, com mais à frente, né, com a expansão da internet, a gente está aí na era do 5G, daqui a pouco está aí numa internet de fibra, enfim, de uma outra situação tecnológica muito maior, e é possível que isso aconteça, no sentido de que a gente possa chegar em um determinado momento e ter aí alguma novidade em relação à transmissão. Do ponto de vista de transmissão no rádio, a gente, quando transmite no rádio e no canal do YouTube daquela emissora, pressupõe-se que a extensão da emissora está também no YouTube, está também no Facebook, está também nas plataformas digitais, no aplicativo, enfim, em todas elas onde é possível você colocar o áudio da emissora. Aqui também no Rio de Janeiro, a própria Rádio Tupi tem uma parceria com uma emissora a cabo chamada Max TV. E o que acontece? A imagem do rádio está na televisão, né? Na TV a cabo. Então a gente fala que é a Tupi na TV. É uma tendência para o futuro agora. Dizer como vai ser essa nova linguagem é algo que de repente a gente não vai ter aí a possibilidade de tentar entender como será essa nova linguagem. Veja, a gente está falando de jogo de futebol, de transmissão esportiva. Não vejo jogadores de futebol sendo substituídos por máquinas, né? Não vejo essa perspectiva, embora a tecnologia proporcione coisas inimagináveis. Agora, do ponto de vista de um jogo de futebol, que é a paixão do torcedor, que vai ao estádio, que tem N ações para poder fazer ali, escutar, ver e interagir, é muito complicado você tentar imaginar como seria um jogo de futebol do futuro, né? Não consigo visualizar. Agora, as transformações, elas acontecem de acordo com o tempo, de acordo com cada etapa que a gente vai avançando, né? Antigamente era uma forma, hoje é outra. Antigamente era aquela linguagem muito romântica, a pelota, o jogador vai à frente, 2-0. Isso já não é mais. Hoje você tem uma linguagem muito mais dinâmica, você tem toda uma sonorização, que isso começa a partir dos anos 70, né? Feita para dar aquele charme na transmissão, vinhetas, trilhas, enfim, tudo que vem a reboque disso tudo, em detrimento a uma modernização do rádio. Eu acho que essas modernizações elas vão acontecendo. Agora, de que forma?
Pode acontecer, por exemplo, de você ter ali uma divisão de câmeras do narrador com a torcida, pega a reação do narrador com a reação do torcedor, enfim. Mas quando você, por exemplo, já disse isso em uma resposta anterior, você não tem o direito de transmissão de imagem do jogo, é impossível para uma emissora de rádio fazer uma transmissão com imagem do jogo, narrar em cima daquilo que está se propondo a fazer. Então, assim, eu penso que num futuro pode ser que aconteça. Porém, agora eu ainda não consigo visualizar essas transformações. De toda sorte, né, o futuro a Deus pertence e pode nos reservar muitas coisas que a gente ainda não imagina. Por que a Tupi ainda utiliza aquele famoso brilho, efeito de eco, tão consagrado aí no passado e ainda tradicional? E aproveito também para engatar uma outra pergunta, mas sobre mercado. Os narradores na Tupi atualmente, eles são contratados, recebem por cachê? Como é que é essa situação? Bom, quanto à questão do brilho, né, é uma questão tradicional da rádio, né, da Rádio Tupi, enfim, do rádio do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, a Itatiaia também tem eco na transmissão, tem um som muito bom, mas é um outro tipo de reverberação. A nossa reverberação é uma, tanto que existe um tipo de brilho para a programação normal e para o futebol existe outro tipo para diferenciar uma coisa da outra, né? E também para deixar o som de quem está ouvindo mais agradável em relação à audição, né? É uma tradição do rádio do Rio de Janeiro. E aí a Tupi é uma rádio quase centenária, com 86 anos, né? Faltando aí 14 anos para chegar aos 100, e quando na verdade é uma tradição que vem desde a época que se iniciou o futebol, lá com o Ari Barroso, lá atrás, lá no final lá dos anos 20, porque a Tupi foi fundada em 25, então isso começa 20, 30, já com o Ari Barroso, e por aí segue adiante, obviamente, em cada momento histórico, né, da passagem da Rádio Tupi por essa reverberação do futebol, né? Não é uma coisa antiga, a gente tem também um som muito bom, né, com o futebol. Já tem um som de qualidade por ser do FM, ainda com um pouco mais, porque a gente também tem muita gente que tem preconceito em relação a esse tipo de coisa, mas é porque isso tem uma qualidade pro sonora, para quem está ouvindo, para quem gosta do rádio. Então, a gente não pode abrir mão de um conceito, não pode abrir mão de uma tradição, como eu te disse, né, em função do tamanho, da extensão da Rádio Tupi, por se tratar de ser uma das rádios pioneiras. No Rio Grande do Sul, de certa maneira, é uma transmissão mais seca, tanto é que, se você for comparar, nenhuma rádio do Rio Grande do Sul tem assim uma vinhetagem, tem vinhetas, o narrador entra sem vinheta, sem nada, é tudo na base do voz e violão, abre o microfone, sai falando e vamos que vamos. Agora, aqui é diferente, né? É uma outra situação. São Paulo é uma outra escola de rádio, Belo Horizonte também tem diferença, e por aí vai, né? Funciona dessa maneira. Eu nem me reporto muito ao Nordeste, porque eu sou um cara também que pesquiso muito rádio, gosto muito de rádio, mas porque o Nordeste mantém tradições que já são tradições mais remotas ainda, né? Ou seja, mais, digamos assim, mais atrasadas no sentido de tecnologia, né? Então, bota-se exatamente um reverber exagerado, bota-se, enfim, um brilho que não é legal. Assim, o brilho é bonito, quando você tem ele na medida correta. Agora, se você exagera, às vezes até distorce aquilo que você está falando, e aí não dá para se compreender direito, entendeu? Bom, quanto à questão da lei trabalhista, né, a Rádio Tupi tem 90%, eu diria, da sua equipe contratada com carteira assinada, e também tem contrato de prestação de serviço, de PJ, né? É uma forma da rádio diminuir a folha de pagamento e também de poder também remunerar melhor, né? É uma situação realmente que a cada ano que passa, né, vai se diminuindo. Mas hoje a Rádio Tupi opera, com exceção do Zé Carlos e do Penido, que somente são pessoas jurídicas, né, eles têm empresas, e a rádio contratou as empresas de ambos para prestarem esse serviço, né, com a efetivação do Penido e do Garotinho.
com suas respectivas empresas, né? Então, eles são os prestadores de serviço para a Rádio Tupi, né? É contratada a empresa deles e eles prestam o serviço de locução para a Rádio Tupi. E é assim que funciona, né? A rádio paga a eles e também tem a questão comercial, eles têm lá cada um uma cota e eles podem vender essa cota também para melhorar a remuneração. Mas não é algo que acontece com toda a equipe, né? Existem alguns casos, algumas exceções dentro da equipe de esportes, que também a pessoa pode vender e se remunerar, além de ter um fixo, obviamente, por mês, tá? Não tem só, o cara tem que vender para se remunerar. Não, a equipe é remunerada, é própria da Rádio Tupi. Ciro, você não vai acreditar, cara, assim, eu sei que eu coloquei em algum lugar, eu estou fazendo um trabalho falando exatamente sobre isso, a influência da pandemia na transmissão esportiva. É um trabalho universitário. Eu estou concluindo a minha faculdade, né? Sou um cara bem, não sei qual a sua idade, mas eu tenho hoje 38 anos e desde 2002 eu venho empurrando com a barriga a conclusão da minha universidade. E aí chegou num determinado momento, eu falei, não, eu vou até o final, seja o que Deus quiser, vou dar meu jeito e vou concluir minha faculdade. Eu acho que a formação universitária é fundamental do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de você elevar seu pensamento, discussão, de trazer essas discussões, tá? E eu acho que eu peguei um artigo, eu não sei se você escreveu, junto com uma outra pessoa, uma professora, se eu não estou equivocado, eu estou esquecendo o nome dela, e eu estou procurando isso aqui no link, cara, do meu trabalho, que eu e o grupo, né, mais um. E aí, eu estava usando, cara, uma coisa tua, uma pesquisa que você fez, não sei se foi um artigo de mestrado, uma coisa assim, falando sobre isso. O trabalho está muito maneiro, muito legal. E esse artigo aqui que você escreveu, eu não sei quem é a Cristiane Finger, mas deve ser também uma pessoa que está fazendo, ou fez mestrado, está fazendo, ou é doutoranda, né? Pô, legal, Odilon. Fico lisonjeado aí com as suas palavras, né? A Cristiane Finger é minha orientadora de doutorado. Ela esteve comigo aí durante todo esse longo processo. Bem legal, muito bem escrito. E aí me baseei aqui, fazendo óbvio as devidas citações, né? E aí, mas está muito legal o texto. Estou lendo aqui esse artigo seu. Odilon Júnior, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua atenção e gentileza. E como eu postei aí, te mandei aqui pelo WhatsApp, é assim que eu venho trabalhando nos últimos tempos, tomando mate e escrevendo, né? Aí como a gente pode compartilhar, né? Como tu pode ver. Grande abraço. Quem gosta muito disso aí é o nosso diretor, nosso querido Marcos de Giacomo. Ele que é o homem do como é que posso falar? É o homem do chimarrão. Ele é gaúcho, lá de Santa Maria. Barbaridade, tchê.